Olá, sejam todos muito bem-vindos à Escola Bíblica Dominical Digital da Primeira Igreja Batista do IPS. Hoje, continuando as nossas lições sobre as marcas da vida cristã, lição de número 12, penúltima lição. Semana que vem encerramos esse conjunto de lições e hoje a marca da fidelidade. Semana passada conversamos com a pastora Rosilane sobre a marca da fé. E hoje, então, falaremos sobre a marca da fidelidade. Mas antes de mais nada, vamos orar, vamos falar com o Senhor, entregando este momento em que separamos para o estudo da palavra. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por este momento, por este tempo em que procuramos compreender e apreender os princípios da Tua Escritura, Senhor. Que o Senhor possa abrir nossos corações e mentes para que possamos efetivamente entendermos tudo o que está aqui para nós. Muito obrigado por tudo. Esteja conosco neste tempo. Em nome de Jesus, amém. Marca da fidelidade. Essa é a lição de hoje e passamos da primeira carta de João, terminamos na marca da fé na lição passada, a primeira carta de João. Agora vamos fazer uma análise da segunda carta de João. Interessante que João tem 3 cartas, né? Ele tem 5 livros no Novo Testamento, 5 livros são atribuídos a João, um evangelho, 3 cartas e o Apocalipse. Das 3 cartas, a primeira é a maior e as 2 são bem pequenas. São 2 bilhetes de João, né? João deixa uma carta e 2 bilhetes para nós, mas não pelo fato de serem pequenas, perdem importância diante de todos os escritos neotestamentários, tanto é que foram, pela direção do Espírito Santo, adicionadas ao cânon do Novo Testamento. Então, a segunda carta de João, nós vamos lê-la toda, é uma carta, ela inteira tem 13 versos, e nós vamos lê-la toda neste momento. Então, 2 João, a palavra nos diz: o presbítero à senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade. E não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como vocês têm ouvido desde o princípio. O mandamento é este, que vocês andem em amor. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Tenho muito que lhes escrever, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita lhes enviam saudações. Essa é a segunda carta de João, onde ele reenfatiza, onde ele recoloca muitos dos aspectos que foram colocados na primeira carta. Então, João ele mantém coerência com tudo o que ele disse, tanto na primeira carta quanto com o que ele escreveu no Evangelho. Mas para a gente poder compreender, né, algumas nuances, e aí o que o nosso autor extraiu para nós dessa segunda carta de João, é interessante primeiro que a gente compreenda, estamos falando sobre a marca da fidelidade, o que é fidelidade para o nosso autor, porque não aparece o termo fidelidade na carta. Qual é o sentido de fidelidade na nossa lição? Porque em alguns casos, a Bíblia ela traz de forma intercambiável a palavra fé e a palavra fidelidade. Elas podem ser substituídas. A gente vê, por exemplo, em Gálatas 5:22, quando fala sobre o fruto do Espírito, em versões mais antigas trazem que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E diz ainda, né, contra essas coisas não há lei. Em versões mais novas,
o texto já traz no lugar de fé fidelidade. Então, algumas palavras são substituídas, né? Por exemplo, amor, aí já entra, né? Amor, alegria no lugar de gozo, paz, e paciência no lugar de longanimidade, gentileza no lugar de benignidade, né? E fé e fidelidade no lugar de fé. Então, são palavras que elas podem ser elas podem ser trocadas dependendo do contexto em que elas estão inseridas. Mas o nosso autor não traz fidelidade nesse conceito daquele que é fiel porque Deus é fiel, então nós temos que ser fiel pela fé que temos em Deus, já que Deus é um Deus fiel. Não é esse o conceito. O conceito de fidelidade que o nosso autor traz é um conceito de lealdade, que é o que a gente usa mais no dia a dia. Quando a gente fala sobre fidelidade, a gente está falando sobre lealdade. Então, por exemplo, o cônjuge deve ser fiel. Sim, ele deve ser leal ao outro. Né? Então, há uma fidelidade nossa com relação a Deus. E isso é o que o nosso autor traz. Nós temos que ser leais com relação a Deus, leais com o nosso próximo. Então, essa é a característica da fidelidade que o nosso autor traz. Então, por que a gente falou sobre isso? Porque às vezes o irmão ou a irmã está lendo o texto, pode ler numa versão e outra, e encontrar essa diferença em uma escrito fé, em outra escrito fidelidade. Isso aí é da tradução, isso aí é da forma como aquele que traduz está vendo dentro do contexto a palavra que está lá no original e trazendo para nós. Então, lealdade é o sentido de fidelidade que iremos ver. No primeiro verso, logo, a gente vai trazer dois elementos aí. Aparece, na primeira carta não apareceu, mas na segunda carta, João começa dizendo quem está enviando a carta. Ele diz o presbítero, ele usa o termo presbítero, e aí a gente vai abrir um outro parêntese aqui, o primeiro explicando o sentido de fidelidade, um outro parêntese, por quê? Porque é algo que muitas vezes aparece para nós, levantado para nós, porque nós somos batistas. Por que na igreja batista não tem a figura do presbítero? Nós vemos que no Novo Testamento existem alguns oficiais dentro da igreja, alguns cargos, algumas funções que são muito exploradas. Uma delas é o presbítero, a outra é o bispo. Esses dois são muito falados. E na igreja batista não tem nem presbítero e nem bispo. A figura do pastor também aparece no Novo Testamento. Na igreja batista temos apenas o pastor. Mas por que isso não acontece? A gente tem que entender, primeiro, não é muito claro no Novo Testamento o uso, é uma separação, e a gente vai entender por que não há uma separação clara, mas alguns levantam teorias da utilização da palavra presbítero, da utilização da palavra bispo. Presbítero significa ancião, é um homem velho. Um homem mais velho, e quando fala homem, é homem mesmo. Não há figura de liderança feminina no Novo Testamento. Então, um ancião seria um homem velho, e o bispo é um supervisor. O termo bispo significa supervisor. Então, levanta-se algumas teorias com relação à existência desses dois postos, desses dois cargos. E alguns conseguem extrair da leitura do Novo Testamento que a palavra presbítero geralmente é utilizada para igrejas que têm sua maioria ou que têm a sua origem no judaísmo, em judeus, né? Aqueles que na sua maioria são judeus. E o termo bispo usado para igrejas que a sua maioria são gentios, de origem gentílica, gregos, romanos e demais povos. Essa é uma forma de compreender. Uma outra forma é compreender que um seria uma liderança administrativa, outro seria uma liderança espiritual da igreja, mesmo que não haja consenso em qual seria o quê. Né? Se o presbítero seria administrativo ou espiritual, o bispo, não há não se consegue chegar a um acordo, mas alguns conseguem ver dessa forma. Outros conseguem ver de forma clara que o presbítero é um homem aplicado a homens mais velhos. E bispo seria uma coisa mais geral. Então, quando há um homem mais velho, o termo presbítero é aplicado. Agora, a gente ainda tem um outro grupo que defende que o bispo era o principal líder da igreja local e que existia um corpo de presbíteros, um conselho, seria isso próximo ao conselho de anciãos, que dava suporte a esse bispo. Muitas igrejas usam isso até hoje. Existe olha só, em tudo isso para a gente chegar agora ao nosso caso, na Igreja Batista. Nós pensamos, e temos um embasamento bíblico para isso, vamos mostrar, que os termos eles podem ser usados indistintamente.
que não existe uma figura específica ou uma função específica para o presbítero, uma função específica para o bispo, uma função específica para o pastor. Não, não. São termos que podem ser utilizados de forma como sinônimos, praticamente. E a gente tem um texto bíblico, que, para falar a verdade, existem vários, mas trouxe um texto bíblico só para mostrar de onde vem a nossa visão batista. E está lá em Atos 20. É interessante que o livro de Atos fala muito sobre presbíteros, muito. Vários textos, os apóstolos se reuniram com os presbíteros da igreja local e aí tomaram alguma decisão e tal. Mas em Atos 20, Paulo, ele está em Mileto e faz uma convocação no verso 17. Olha o que Paulo fala em Atos 20, 17, ou o que está narrado, né, por Lucas em Atos 20, 17. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Então, Paulo está na cidade de Mileto e convoca, solicita a presença dos presbíteros da igreja de Éfeso. Eles chegam e Paulo começa a explicar como é que foi a sua trajetória, o que aconteceu, por que ele chegou até ali. Ele lá passa um tempo narrando. Quando chega no verso 28 do mesmo capítulo 20, ele está falando com esses presbíteros e ele diz o seguinte: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. E a gente vê no mesmo texto, Paulo chamando os presbíteros, chamando esses presbíteros de bispos e dizendo que eles têm que pastorear o rebanho. Então, a gente consegue ver de forma muito clara que o termo presbítero, bispo e pastor, já que em pastoreia é pastor, são termos intercambiáveis e por isso podem ser usados de forma como sinônimos. E então a Igreja Batista colocou o termo pastor, por isso que nós só temos a figura do pastor. Por isso nós adotamos essa postura. Isso é apenas um parênteses, meus irmãos, porque muitas vezes levanta-se esse questionamento, principalmente hoje, que nós estamos vivendo num tempo onde se levantam apóstolos, patriarcas, né, tantos títulos que a gente não vai nem entrar aqui no mérito, mas para mostrar lideranças fortes dentro de algumas denominações, e isso a gente vê que não está tão assim em consonância com o Novo Testamento. Né? Não queremos, é claro, nós temos igrejas irmãs que usam esses termos, mas estão na Bíblia, né, mas com um sentido muito próximo. Por exemplo, a igreja presbiteriana tem os presbíteros, e a gente entende que tem uma função muito próxima à nossa visão batista. Isso não os coloca fora do Evangelho. A questão são as novidades que fogem completamente da Bíblia Sagrada, ou principalmente do Novo Testamento. Então agora sim, vamos falar da nossa segundo ponto, né? Agora a gente já entra efetivamente num segundo ponto da nossa lição, falando sobre a quem a carta é endereçada. Então, o presbítero enviou a carta e João se coloca como presbítero, assim como Pedro, lá em 1 Pedro 5,2, também se coloca como presbítero. Ele diz que ele fala aos presbíteros como presbítero, né? Pedro fala isso. E ele envia a carta à senhora eleita e seus filhos. E aí tem uma outra questão também, quem é essa senhora eleita? Algumas pessoas conseguem ver aí realmente a figura de uma irmã, de uma mulher e de seus filhos. Mas o que geralmente, a questão mais aceita, a teoria mais aceita, é que está se falando sobre uma igreja local. A senhora eleita seria uma congregação local. Então o presbítero está escrevendo à senhora eleita e aos seus filhos, que seriam os membros dessa igreja. Então a gente consegue ver de forma muito clara e nós cremos que essa, assim, o nosso autor também crê que essa é o que João quis efetivamente dizer neste ponto da carta, para quem seria a carta. Né? Então, a gente consegue extrair daí primeiro, nesse primeiro versículo, logo quem enviou a carta e para quem foi enviada, e o nosso autor agora pega essa carta dentro da questão do aspecto da fidelidade, e esse foi o viés que ele traz para nós, e nos coloca algumas questões retiradas e extraídas daí. Por que devemos ser fiéis? Por que devemos ter fidelidade? Por que uma das marcas da vida cristã é a fidelidade? E como primeiro tópico, a gente vai falar algumas coisas que a gente já falou em lições anteriores, porque João ele mantém uma coerência muito profunda no que ele escreveu. E a primeira marca que o nosso autor traz como sendo uma marca da fidelidade é conhecer a verdade.
Para sermos fiéis a Cristo, devemos estar embasados na verdade. Não tem como, não há como ser fiel sem estar embasado na verdade. É claro que a gente tem que compreender que João ele continua também aqui discorrendo sobre falsos mestres dentro da igreja. A gente vai, inclusive ele usa o termo anticristo novamente nessa carta, assim como ele usou na primeira. Ele usa o termo anticristo e mostra que o anticristo, e ele deixa, né, que o anticristo saiu de dentro da igreja, ou os anticristos, né, como ele usa na primeira carta, eles saíram de dentro da igreja. Isso ele deixa bem claro na primeira carta, no capítulo 2, versos 18 e 19, onde ele diz: Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Então, João está falando novamente sobre os anticristos e por isso defender que conhecer a verdade é fundamental para ser fiel. A gente pode compreender aqui que o verdadeiro cristão, segundo o texto, o verdadeiro cristão, e eu vou citar exatamente o que está aqui na nossa revista, as palavras do nosso autor. Então, o verdadeiro cristão, são aqueles que conhecem a verdade. Isso está lá no verso 1º que a gente leu. Por causa da verdade permanecem, está no verso 2º. Estão na verdade, está no verso 3º. E andam na verdade, está no verso 4. Nesses 4 primeiros versos da carta, João usa a palavra verdade 5 vezes. Então ele quer embasar muito bem isso. Então é colocado que o cristão ele conhece a verdade, por causa da verdade ele permanece, ele está na verdade, ele anda na verdade. A gente pode analisar, inclusive, e a gente começa a pensar, poxa, mas o que seria então essa verdade? Ou qual seria essa verdade? E aí a gente volta nos evangelhos, principalmente o evangelho segundo João. A gente volta a João dizendo que a verdade ela se coloca em 3 vertentes principais. A primeira delas é que Jesus é a verdade, isso está lá em João 14,6, um texto famosíssimo da Bíblia, onde Jesus responde dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, eu sou o caminho, a verdade. Então, Jesus se coloca como sendo a verdade. Ele também fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a gente tem Jesus defendendo ele mesmo ser a verdade. A gente vê isso no Evangelho de João, principalmente no Evangelho segundo João, em diversos pontos. Na lição sobre a verdade, a gente falou muito sobre isso. Só voltar lá, você vai ver bem, meu irmão. Dá uma olhadinha lá. Agora, além de Jesus ser a verdade, a própria palavra de Deus é a verdade. E a gente vê isso em João 17,17, onde João diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não tem como a palavra de Deus, já que Deus é a verdade, Jesus é a verdade, não tem como a palavra dele não ser verdade. Então, a palavra é também a verdade. E no terceiro ponto, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então nós temos João 14, 16 e 17, onde Jesus diz: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Então, a gente consegue compreender que conhecer a verdade envolve esses 3 aspectos. Jesus é a verdade, a palavra é a verdade, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E o nosso autor traz aqui de forma também para concatenar todas essas ideias, citando também a nossa revista. Nosso autor diz o seguinte: conhecer a verdade é reconhecer a obra de Cristo, submeter-se à palavra e agir sob a orientação do Espírito. Então, concatenar a ideia sobre a verdade une esses três elementos. Né? Jesus sendo a verdade, a palavra sendo a verdade e o Espírito da verdade. Então, só dessa forma. E por que essa questão de falar tanto sobre verdade? Porque somente dessa forma
o cristão consegue ser fiel e fugir dos falsos ensinos. Lembre-se, João está falando aqui, está combatendo falsos ensinos. Então, só estando na verdade, a gente consegue fugir dos falsos ensinos. Tem até conta-se, né? Isso aí é uma coisa do cotidiano, mas conta-se que quando o FBI, né, aquela polícia norte-americana, que seria mais ou menos o equivalente à nossa Polícia Federal aqui no Brasil, quando eles começaram a ser preparados para reconhecerem notas falsas, no caso notas de dólar, né, passou-se para os agentes todas as falsificações possíveis e eles começaram a estudar, a verificar os modelos de falsificação. Ah, essa nota aqui é falsa, ela apresenta esse detalhe. Essa nota é falsa, apresenta esse detalhe. Só que com o passar do tempo, os bandidos que faziam as falsificações, eles foram se tornando mais expert em deixar as notas muito parecidas. Eles foram sofisticando os modelos, os métodos. As notas foram ficando muito próximas e a forma de falsificação ela foi crescendo muito. Então ficou inviável para que os agentes soubessem todas as formas possíveis de se falsificar a nota de dólar. Então mudou-se a estratégia. Os agentes não passaram eles passaram a estudar a nota verdadeira. Então eles não passaram a ser especialistas em falsificações, eles passaram a ser especialistas na nota verdadeira. Por quê? Porque se eles conhecessem profundamente a nota verdadeira, qualquer nota falsa eles saberiam que é falsa, porque eles conheciam todos os detalhes da nota verdadeira. É assim que tem que ser a nossa vida cristã. A gente tem que conhecer profundamente a palavra, tem que ter um relacionamento muito profundo com Cristo, e a gente tem que estar sob a ação do Espírito Santo, sob a orientação do Espírito Santo, porque estando na verdade, qualquer vento de doutrina, qualquer situação de falso ensino, a gente consegue perceber que é um ensino falso e a gente consegue fugir dele. A gente não precisa conhecer todos os falsos ensinos. O que a gente precisa conhecer é profundamente a palavra. Então a gente tem que viver de acordo com a verdade para que a gente possa fugir e estar combatendo os falsos ensinos. Mas existe uma outra questão referente também à fidelidade. Nós temos, para permanecermos e para sermos fiéis, nós temos que andar em amor. Olha, nós já falamos sobre verdade em lições anteriores. Voltamos agora a falar sobre amor, que falamos também em 2 lições anteriores, né? Foram 2 lições falando sobre o amor, né? Nós devemos andar em amor. Por quê? Porque verdade e amor caminham juntos, muito juntos. Não há amor sem verdade. A gente tem que ter isso muito, muito forte na nossa mente. Se a gente for... É claro que aqui o amor nos 2 parâmetros, né? O amor a Deus e o amor ao próximo. João sempre cita o amor nas suas 2 vertentes. O amor do homem a Deus, o amor do homem pelo seu próximo. O homem aqui, no caso, homem e mulher, né? Do cristão como um todo. Ou não importa o gênero, né? Homem e mulher. Então, o amor a Deus e o amor ao próximo pelo cristão. Dentro disso aí, a gente tem que entender o seguinte, a gente tem que compatibilizar amor e verdade. A gente tem que compatibilizar os 2. Por quê? Porque o amor sem verdade, se tiver amor, mas não tiver verdade, isso gera permissividade. Se eu tenho só amor, eu aceito qualquer coisa, eu libero qualquer coisa, tudo é válido, tudo é possível, tudo está valendo. Então, amor sem verdade é um amor permissivo, ou é uma condição que gera permissividade. Ao mesmo tempo, verdade sem amor é crueldade. Olha, isso aí é complexo. Você chegar, né? Tanto é que se a gente for olhar, a gente usa a expressão verdade nua e crua, né? E esse cru aí vem da mesma origem de crueldade, né? Aquela coisa sem nenhum tipo de vestimenta propriamente dito, é uma coisa dura, rígida, sem o amor, basicamente. Então, quando a gente sempre fala que a verdade nua e crua é aquela verdade dura, é a verdade que chega e acontece, é a verdade que faz. Então, essa verdade sem amor é cruel. A gente tem que ter muito cuidado também com ela. Agora, também pode existir de não ter nem verdade nem amor, né? Mas isso aí é indiferença. Isso aí a gente nem se preocupa com isso, porque o próprio mandamento diz que nós não devemos ser indiferentes quando não há amor nem verdade.
a indiferença. Então nós temos que procurar compatibilizar os dois. E a gente vê que a gente chega num ponto em que quando o amor encontra com a verdade, aí isso gera empatia. E o que é empatia? Empatia é quando eu consigo me colocar no lugar do outro. Eu preciso mostrar a verdade para o meu próximo. Eu preciso mostrar a verdade para ele. Mas eu posso mostrar de tal forma que ele compreenda o que eu estou dizendo sem que eu precise ser duro, incisivo e o machuque e o magoe. Em alguns casos, Jesus, que é a expressão máxima do amor, ele nunca deixou de falar a verdade. Em alguns casos ele usou a verdade de forma dura, porque quem estava ouvindo precisava ouvir a verdade nua e crua. E a gente vê, por exemplo, quando ele fala muitas vezes com os fariseus, com os saduceus, os mestres da lei, os doutores da lei, eles deixavam um pouquinho de lado, porque eram mestres, eles tinham que viver aquilo. Se eles não viviam, eles tinham que ouvir de forma dura. Eles tinham que ouvir da forma como deveria ser, sem subterfúgio, sem... assim é. Mas quando Jesus estava falando com aquele ser humano, aquele próximo, aquele que ele olhava com carinho e falava assim, não, para esse eu preciso mostrar, mas eu preciso mostrar com cuidado, porque esse não é como os outros, os fariseus, que querem usar da lei para se colocar acima dos outros. Esse não, esse está procurando realmente o sentido do relacionamento com Deus. E muitas vezes Jesus colocava a verdade para a pessoa, isso ele sempre colocava, mas ele colocava a verdade não de forma direta, ele colocava a pessoa para compreender por meios próprios. E a gente vê dois casos, isso acontece em vários, eu trouxe dois para a gente ver que Jesus agia dessa forma. Olha que texto interessante, que todos nós conhecemos. Jesus se encontra com um homem lá em Marcos 10, 17 a 22, conta uma história que a gente conhece, mas olha como é que Jesus trata a verdade associada ao amor. Marcos 10, 17 a 22. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou e disse: Falta-lhe uma coisa. Vai, vende tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Olha que Jesus mostra a verdade para aquele jovem. Né? É interessante que primeiro o texto fala, Jesus olhou para ele e o amou. Por que Jesus o amou? Porque viu que havia sinceridade no coração daquele jovem. Ele realmente queria. Ele não estava testando Jesus como os fariseus e os demais faziam. Não, ele estava sendo sincero. Ele queria realmente saber o que fazer para herdar a vida eterna. Foi essa a pergunta dele. Mas Jesus coloca para ele a questão de uma tal forma que ele pudesse pensar. E diz, olha, em outras palavras, Jesus ele não é claro, ele não chega e diz assim, olha, o que te atrapalha é o seu dinheiro. Não, Jesus diz assim, olha, vai, vende tudo que você tem. E botou aquele jovem para pensar. E ele sai triste. Ele sai dali triste porque ele tinha muitos bens e ele não queria abrir mão disso. Então, no fim das contas, Jesus amou aquele jovem, falou a verdade para aquele jovem, mas de uma forma que aquele jovem criou uma autorreflexão. E para ele, infelizmente, o dinheiro teve mais valor do que a vida eterna. Agora, uma outra situação, está lá em João 4, 16 a 18, nós estamos falando aqui quando Jesus encontra com a mulher samaritana, também um texto bastante conhecido, a gente vai pegar só o trechinho que nos interessa aqui, porque a história é bem mais longa, né? Então Jesus chega na beira do poço, a mulher chega para pegar água e Jesus pede a água e eles começam um diálogo sobre água, né? E como que você vai tirar água? A mulher pergunta a ele, diz, olha, se você soubesse quem está falando com você, você pediria água viva e tal. E a mulher chega, pô, tá, me dá dessa água. Aí Jesus vira para ela e diz assim, vai, chame o seu marido e volte. E a mulher responde, eu não tenho marido. E ele disse, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido.
o que você acabou de dizer é verdade. Olha que Jesus mostrou a verdade para aquela mulher sem dizer para ela, porque saber ele já sabia. Tanto é que ele disse, ele já teve 5 maridos, ele sabia o que estava acontecendo na vida dela. Mas ele bota ela para refletir, ele bota ela para dizer. Então quando ele diz, chame o seu marido, e ela diz, eu não tenho marido, foi uma auto-reflexão que ela fez. Tanto é que no final ele diz, o que você disse é verdade. Então Jesus, ele mostra a verdade, mas dentro do amor. Ele mostra a verdade de uma forma em que as pessoas... Ele não precisa chegar e jogar, como a gente usa o termo, jogar na cara. Não, não. Bota a pessoa para pensar. Ela mesma tem condição de perceber o que está acontecendo na vida. O que está acontecendo ali com ela. Então, isso é que a gente tem que ter o cuidado. Então, quando o amor encontra com a verdade, nasce a empatia, que é se colocar no lugar do outro. É falar o que tem que ser dito, mas sem ofender, sem magoar, sem deixar o outro para baixo. Muitas vezes é tão incisivo o que a gente tem para dizer que o outro fica até depressivo, né? E é isso que a gente tem que ter cuidado, utilizando, mais uma vez, os exemplos de Jesus, quando ele consegue conciliar essas duas grandes bases da vida cristã. Marcas, né? Como já vimos antes. E por fim, como terceiro tópico, o nosso autor diz que a fidelidade, ela também está embasada quando nós estamos praticando a obediência. Claro, né? A fidelidade está completamente ligada a isso. Então, e João também vai encerrando, o nosso autor pega isso, João vai encerrando seu pensamento, mostrando que a busca pela verdade e amor resultam em obediência. Mas é interessante que a busca pela verdade e pelo amor resultam na obediência. Mas isso é um ciclo, porque a obediência leva a gente a buscar a verdade e viver em amor. Então, eu estou num ciclo bastante virtuoso, né? Não é aquele ciclo vicioso, é bastante virtuoso. Obedecer a Deus me leva a amar o meu próximo e a buscar a verdade a todo tempo. E amar o meu próximo, buscar a verdade, é um padrão de obediência a Deus. Então, a gente vive dessa forma, o cristão deve viver dessa forma. E a gente vê que, mais uma vez, isso aí se caracteriza, primeiro, que a obediência é a prova de que a gente ama a Deus. Então, obedecer a Deus é a prova do amor que nós temos por Ele. Isso está em 1 João 5,3. Se a gente pega 1 João 5,3, está escrito, porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Então, olha só, a prova, né, o que mostra, né, o que consiste o amor que nós temos a Deus, está em obedecer aos seus mandamentos. Então, a obediência é a prova de que nós amamos a Deus. Agora, e quanto ao próximo, que também devemos buscar? A obediência se reflete no próximo através do serviço. O serviço é o que mostra que nós amamos o próximo. Isso a gente também encontra em 1 João 3, 17 e 18. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Então, essa obediência ela é provada quando obedecemos os mandamentos. Provada que essa obediência prova que amamos a Deus quando obedecemos os mandamentos. E o serviço mostra que amamos o nosso próximo. Então, nós precisamos ter uma vida de obediência. E quando a gente não obedece? O que nós somos? E para responder isso, a gente vai buscar um caso onde a Bíblia é muito clara com relação a desobedecer e o que significa desobedecer. Isso está lá em 1 Samuel 15. Em 1 Samuel 15 é uma guerra que Israel está travando contra os amalequitas na época do rei Saul. E há uma ordem para que eles destruam tudo dos amalequitas. Não sobre nenhum bem, que eles matem, se livrem de todos as propriedades, bens, gados, ovelhas, tudo. Eles tinham que destruir tudo, 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 tudo. A ordem era essa, destruir tudo. Mas Saul não faz isso. Ele primeiro salva o rei amalequita. E ele pega os melhores, os rebanhos e tal, e fala, não, mas vamos salvar isso aqui. Né? E chega Samuel e fala, Saul, o que você fez? Era para destruir tudo.
Você não agiu certo. Ele falou, não, eu fiz o que... Ainda tenta se justificar, né? Eu fiz o que era para ser feito. Eu destruí tudo. Eu só salvei o rei, só não, né? E salvei também o melhor do gado, o melhor, para oferecer holocaustos e sacrifícios. Ele aí se justifica de que ele salvou aquilo ali para oferecer sacrifícios. E aí Samuel responde a ele, e aí a gente vai compreender agora a pergunta que fizemos, né? O que nós somos quando não obedecemos? Samuel, então, isso está em 1 Samuel 15, 22 e 23. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Então, nesse primeiro verso, Samuel coloca o que realmente é importante para Deus. A obediência é mais importante do que sacrifício. A obediência é mais importante do que o holocausto. Mas ele não para por aí. E aí ele vai explicar o que é ser desobediente. Pois a rebeldia, isso está no verso 23, é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Quando nós somos desobedientes, nós estamos sendo rebeldes à palavra do Senhor. Isso são as palavras de Samuel para Saul e é aquilo que a gente tem que trazer no nosso coração. Quando nós obedecemos, nós mostramos o amor. Quando nós desobedecemos, nós somos rebeldes. E a rebeldia é como o mal da idolatria, ou como o pecado da feitiçaria, a arrogância é como o mal da idolatria. Que nós possamos trazer isso, né, em nosso coração. A obediência é marca fundamental da fidelidade. Não há fidelidade a Deus sem obediência aos seus mandamentos. Nós vamos, concluindo a nossa lição, como sempre fazemos, vamos trazer a conclusão do nosso autor aqui e deixar aquelas perguntas, né, para reflexão. E a conclusão que o nosso autor traz é a seguinte. A ênfase da carta estava na necessidade de manter-se alerta para que, assim, continuassem fiéis a Cristo e, como verdadeiros cristãos, evitassem que falsos mestres tivessem espaço em seu meio, sob a pena de ver muitos se desviarem. Devemos hoje manter essa mesma atitude, tendo ainda mais cuidado com o crescimento de mestres virtuais, os quais, descompromissados com Cristo e com a Igreja, embora tenham saído do nosso meio, tentam criar novas doutrinas. Ele deixa as perguntas para pensar e agir, né? A primeira delas, o que representa manter-se fiel à verdade? De que maneira você se relaciona com a verdade em conhecimento ou à distância? Está perguntando, como é que a gente se relaciona à verdade? A gente está buscando conhecimento ou está mais distante dela, né? Segunda questão que o nosso autor deixa aqui. Pensando acerca da prática do amor ser a única maneira de caminhar fielmente a Deus, quais seriam os atos, as atitudes que você precisa rever? Então, quais atos e atitudes a gente precisa rever para que a gente possa mostrar que está vivendo fielmente ou caminhando fielmente diante de Deus com fidelidade a Deus? O terceiro tópico, a terceira pergunta. Em meio a inúmeras novidades, e hoje temos tantas, né? Em meio a inúmeras novidades, as quais tentam mudar ou adequar a verdade, você pode afirmar que caminha em obediência? Essas são as perguntas que são deixadas para nós neste tempo. Nós devemos pensar muito sobre a nossa fidelidade a Deus. O quanto estamos sendo fiéis a Deus? Nós estamos vivendo um tempo onde a palavra ela está sendo pregada de uma forma muito estranha, né? Muito esquisita por alguns. E a gente está se deixando levar por isso, a gente está se deixando levar por líderes carismáticos com palavras bonitas. Meus irmãos, quando João escreve isso, ele está tentando combater, e isso fica claro no texto que a gente leu, ele fala, não recebam em suas casas, né, esses anticristos, não os recebam em sua casa, porque ele estava pregando contra muitos profetas que eram, ou pregadores itinerantes, eles iam de cidade em cidade, pregando o evangelho, falando sobre Cristo, mas falando de uma forma deturpada, dizendo que precisava de um conhecimento a mais, precisava de algo mais. Hoje a gente não tem necessariamente isso, mas a gente tem muitos mestres, muitos líderes
que estão trazendo uma mensagem diferente daquilo. A gente vê no texto, em Atos 20, 30, por exemplo, olha o que Paulo fala. Nós já lemos uma parte do texto de Atos 20, quando Paulo chama os presbíteros, e olha o que ele deixa de mensagem no verso 30, para esses homens, para esses presbíteros. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Meus irmãos, Paulo está falando isso para a gente, né? Você olha, lê um negócio desse aqui e fala, rapaz, Paulo, ele é profeta mesmo, ele escreveu um negócio lá no século I para o homem do século, para a igreja do século XXI. Hoje o que a gente vê acontecendo muito são homens que se levantam torcendo a verdade, torcendo a escritura de acordo com a sua do seu próprio interesse. O objetivo todo é esse, o seu próprio interesse. Então que a gente possa buscar no Senhor o conhecimento, a verdade, possamos nos aprofundar na verdade, buscar na verdade, no amor, buscar no conhecimento, buscar na obediência aquilo que a gente precisa para ter uma vida santa, digna e reta diante de Deus e diante do nosso próximo. Nós vamos orar, entregando ao Senhor este momento, agradecendo pela profundidade uma carta tão pequena, tão singela, mas que tanta profundidade traz para nós, uma carta que foi escrita há 2000 anos atrás, tanta modernidade ou tanta presença para o dia de hoje. Né? A gente muitas vezes analisa e fala isso, gente, a Bíblia ela é tão viva e ela pode ser aplicada hoje, exatamente. E a gente volta a dizer, por que a Bíblia pode ser aplicada hoje? Porque o Deus do primeiro século é o mesmo Deus de hoje. E a demanda do homem do primeiro século é a mesma demanda do homem de hoje. Ele pode ter mudado a forma de tentar resolver a demanda, mas a demanda é a mesma. E a demanda do homem é a necessidade de Deus no coração. É a mesma, não importa o tempo, não importa a era. O homem ele tem essa demanda, por isso que a carta escrita há 2000 anos atrás é aplicada para a igreja de hoje. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, pela porção que lemos hoje. Agradecemos porque o Senhor deixou registrado para nós como devemos nos conduzir, como devemos enfrentar as dificuldades que o mundo nos oferece, principalmente aquelas que tentam nos afastar e nos desviar da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Que possamos buscar na Tua palavra sempre orientação em como devemos seguir. Obrigado por tudo. Continua recebendo nosso louvor, nossa adoração e nosso culto. Em nome de Jesus. Amém. Semana que vem, encerrando o ciclo de lições sobre as marcas da vida cristã, a nossa 13ª lição, a marca da amizade, que é a terceira carta de João. Texto base, 3 João. Então leia, meu irmão, leia, minha irmã, a terceira carta de João, uma carta também curtinha, também pequena, assim como a segunda. Vai fazendo aquelas conexões, lê o texto, tenta buscar outros versículos que tenham sentido semelhante, vai meditando sobre a palavra, vai meditando sobre o que o Senhor deixou para nós, para que a gente possa crescer cada vez mais. Então, que o Senhor abençoe você, sua casa, sua família. Tenha todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei que horas você está assistindo esse vídeo, essa lição. Um grande abraço e até lá.